meu nome é Silvia Alvarez e tenho 32 anos. Há 3 semanas, desmaiei na minha mesa de trabalho às 23h47. Os médicos disseram que foi um AVC hemorrágico e que eu estava a menos de 48 horas de sofrer danos cerebrais permanentes ou até morrer. Minha mãe recebeu a ligação às 7 horas da manhã e chegou ao hospital por volta das 9h30. Porém, às 3 da tarde, ela decidiu que a visita ao local do casamento da minha outra irmã, no Havaí, não podia esperar. Às 18h45, toda a minha família já estava em um avião rumo ao Honolulu. Passei 7 dias na UTI completamente sozinha, ou pelo menos foi o que pensei. Quando finalmente acordei, uma enfermeira me entregou o registro de visitantes. Um nome aparecia ali todas as noites. Um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Um homem que ficou sentado do lado de fora da porta de vidro do meu quarto por 3 horas na primeira noite, apenas observando. Um homem que pagou toda a minha conta hospitalar de $139 mil em dinheiro e pediu ao hospital que mantivesse sua identidade em segredo. A expressão no rosto da minha mãe quando ela viu aquele nome me contou tudo o que ela escondeu por 32 anos. Todo domingo, às 6 da tarde, meu telefone toca. Não porque minha mãe sente saudades ou quer saber como foi a minha semana. Não. Domingo às 18 horas é quando Vivian Alvarez liga para me atualizar sobre despesas. Silvia, querida, diz ela com aquela doçura que só aparece quando precisa de algo. O caminhão do seu pai precisa de pneus novos. Isso dá $480. E a organizadora do casamento da Britney precisa do depósito, $2.200. Depois ela acrescenta que a conta de luz veio mais alta naquele mês e pergunta se posso enviar mais 300. Enquanto ela fala, faço as contas mentalmente, 480 mais 2.200 mais 300. Isso dá $2.980, além dos 800 que já envio todo mês. Eu respondo que isso é quase $3.000 e lembro que já mandei dinheiro na semana passada. A voz dela muda um pouco, ficando mais firme. Ela diz que eu não tenho família para sustentar, que não tenho marido nem filhos, e que Britney está se casando e precisa de ajuda. Também pergunta em que mais eu gastaria meu dinheiro. Eu queria responder que pago aluguel, empréstimos estudantis e que tento guardar dinheiro para uma casa que provavelmente nunca vou comprar porque sempre esvazio minha conta para ajudar minha família. Mas, como sempre, fico em silêncio. Apenas digo que farei a transferência amanhã. Ela responde que seria melhor hoje à noite, porque a loja de pneus fecha cedo às segundas. Quando a ligação termina, abro a planilha de Excel que venho atualizando desde os meus 25 anos. Eu mantenho registros há 7 anos. Cada dólar que enviei para casa, cada emergência em que na verdade não era urgente, cada empréstimo que nunca foi devolvido. Quando rolei até o final da planilha, vi o total, $187.400. Fiquei olhando para aquele número por um bom tempo. Meu salário anual é de cerca de $126 mil e, depois dos impostos, recebo algo em torno de 94 mil. Mesmo assim, ao longo desses 7 anos, mandei em média $26.771 por ano para minha família, cerca de 21% de tudo que realmente entra na minha conta. Ao revisar a coluna dos motivos, um padrão ficou impossível de ignorar: pagamento do carro da Britney, fatura do cartão da Britney, depósito do apartamento da Britney, viagem da Britney, tratamento dentário da Britney, até uma bolsa de grife que ela precisava para uma entrevista de emprego. Quase 90% das anotações tinham o nome da minha irmã. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da própria Britney. Ela mandou a foto de um vestido de noiva, renda sem alças, claramente caríssimo, provavelmente mais caro do que o meu primeiro carro. A mensagem dizia: não é lindo? Custa $4.800. A mamãe falou que você ia ajudar a pagar. Em seguida veio outra frase: ah, e eu também preciso de $25 mil para o fundo do casamento. Você é a madrinha de honra, então deveria contribuir mais do que todo mundo. Eu fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de responder. No fim, só escrevi: vou ver o que posso fazer. Ela respondeu com um emoji de coração. Mais tarde, minha mãe ligou, animada. Disse que eu iria adorar o Havaí, que o resort tinha uma piscina infinita incrível e que Britney encontrou o lugar no Instagram. Eu expliquei que não poderia ir porque o IPO da empresa aconteceria em 3 semanas e eu não podia me ausentar do trabalho. Ela suspirou:
dizendo que eu sempre tinha alguma desculpa e que trabalho não era tudo na vida. Comentou que Britney queria muito minha opinião na escolha do local. Eu disse que pensava que aquela viagem era só para conhecer possíveis lugares, não para decidir o casamento. Ela respondeu que era isso mesmo, mas que Britney precisava de opiniões. E então acrescentou que, já que eu não iria, o mínimo que eu poderia fazer seria pagar a viagem, porque meus pais não tinham condições. Fiz as contas rapidamente. As passagens para 3 pessoas custaram $2.400. O resort para 7 noites, 3.200. Passeios e refeições provavelmente somariam mais 2.600. No total, $8.200. Respirei fundo e disse que faria a transferência naquela noite. Minha mãe agradeceu, dizendo que aquilo significava muito para Britney. Eu sabia que significava. Depois de enviar o dinheiro, abri meu aplicativo do banco. O saldo restante era de $4.230. Faltavam 18 dias para o IPO, 18 dias para minhas opções de ações finalmente serem liberadas, 18 dias até eu, pela primeira vez em anos, sentir um pouco de alívio financeiro. Eu só precisava aguentar mais 18 dias. Antes de dormir, fiquei parada diante do espelho do banheiro fazendo algo que já tinha feito centenas de vezes, comparar. Tenho 1,75 metros de altura. Minha mãe tem cerca de 1,63 metros, meu pai pouco mais que isso. Britney mede aproximadamente 1,65 metros. Meus olhos são azuis, enquanto minha mãe, meu pai e minha irmã têm olhos castanhos. Meu cabelo é castanho claro, mas no verão quase fica loiro. O resto da minha família tem cabelo escuro, quase preto. Quando eu tinha 16 anos, perguntei à minha mãe por que eu parecia tão diferente deles. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo terrível. O que você quer dizer com isso, Sylvia? O que exatamente está insinuando? O tom dela foi tão duro que eu nunca mais toquei no assunto. Meu celular vibrou. Era um e-mail de Reed, o CEO da empresa. Ele escreveu que o cronograma tinha mudado e que o IPO seria antecipado para 28 de novembro. Também disse que precisava da auditoria completa de operações até o dia 15 e que eu era a única pessoa em quem ele confiava para cuidar disso. Fiquei olhando para a tela. 28 de novembro. Isso significava 2 semanas antes do previsto. Fechei os olhos por um momento. Aqueles 18 dias que eu estava contando agora tinham se transformado em apenas 11. As semanas seguintes viraram um borrão de luzes fluorescentes, telas de computador e café frio. 3 semanas antes da abertura de capital, nosso CFO pediu demissão sem aviso. Reed simplesmente colocou todo o trabalho dele nas minhas mãos. Pacotes para investidores, documentos de conformidade, auditorias operacionais, relatórios de diligência. Eu trabalhava 16 horas por dia, às vezes 18. Dormia 4 horas por noite, às vezes apenas 3. Muitas vezes comia barras de proteína na mesa, porque nem tempo para ir até a cozinha eu tinha. No meu último check-up, o médico já tinha me alertado sobre minha pressão alta. Ele disse que eu precisava diminuir o ritmo, que meus números eram preocupantes para alguém da minha idade. Mas eu não desacelerei. Não podia. A abertura de capital representava $12 milhões em investimento para a empresa. 40 funcionários dependiam daquele acordo dar certo. E, se tudo funcionasse, minhas opções de ações valeriam cerca de $280 mil. Eu só precisava resistir um pouco mais. Reed tinha acabado de enviar outro e-mail. Ele escreveu que sabia que a carga de trabalho era enorme, mas que, se perdêssemos aquela oportunidade, poderíamos perder tudo. Disse também que eu era a única pessoa em quem confiava para lidar com aquilo. Fiquei olhando para a tela enquanto começava a digitar uma resposta. Minha cabeça latejava. Já fazia 3 dias que a dor não passava. Achei que fosse apenas tensão, estresse ou talvez desidratação. Estendi a mão para pegar minha garrafa de água, mas errei o movimento. Tentei novamente e percebi que meus dedos não respondiam direito. As palavras no monitor começaram a ficar estranhas, como se estivessem se movendo. As letras pareciam se reorganizar em formas que não faziam sentido. Pensei que precisava ligar para alguém. Tentei alcançar meu celular, mas meu braço simplesmente não se mexeu.
A última coisa que vi foi a tela do meu laptop ficando mais escura, o cursor piscando no meio de uma frase que eu não terminei, e depois o chão vindo rápido na minha direção. Depois disso, nada. O segurança do prédio me encontrou às 23h52, graças à câmera do corredor. Às 0h03, eu já estava dentro de uma ambulância. À 1h15 da manhã, cheguei ao pronto-socorro do St. David's Medical Center. O diagnóstico foi AVC hemorrágico. O médico da emergência tentou ligar para meu contato de emergência às 1h15. Ninguém atendeu. Tentou de novo às 1h47. Nada. Outra ligação às 2h30. Ainda nada. Mais uma às 5h45 da manhã. Silêncio novamente. Só às 7h minha mãe finalmente atendeu. Eu não me lembro da ambulância. Não lembro do pronto-socorro, nem dos exames, nem de quando fui entubada. Tudo que sei foi o que os enfermeiros me contaram depois. Fiquei internada no quarto 412, no quarto andar, na UTI. As paredes eram de vidro voltadas para o corredor. Os monitores apitavam em um ritmo constante, e as luzes fluorescentes pareciam nunca se apagar. Meu telefone estava na mesa ao lado da cama. Havia 4 chamadas perdidas do hospital para minha mãe. Nenhuma retornada. A anotação da enfermeira naquela noite dizia: paciente Alvarez, Silvia contato de emergência avisado às 7h. Família confirmou chegada em aproximadamente 2h30. 2h30. Meus pais moram em Round Rock, que fica a cerca de 25 minutos de carro do hospital. Mesmo assim, eles só chegaram às 9h30 da manhã. Minha mãe, meu pai e minha irmã ficaram ali por 33 minutos. Eu estava inconsciente, então não vi nada disso, mas as câmeras de segurança do hospital registraram tudo. E a Amanda, enfermeira da UTI, acabou me contando o resto. Britney nem chegou a entrar no meu quarto. Ficou sentada no corredor, olhando o celular, reclamando que o cheiro de hospital a deixava enjoada. Meu pai passou a maior parte do tempo no corredor fazendo ligações, para quem, até hoje, eu não faço ideia. Minha mãe conversou com o Dr. Rodrigues por cerca de 11 minutos. Depois entrou no meu quarto, olhou para mim, olhos fechados, tubos conectados por todo lado, e checou o relógio. Às 10h03 da manhã, eles foram embora. 33 minutos. Foi só isso que ficaram ali. Amanda, a enfermeira da UTI, me contou o que aconteceu em seguida, porque ouviu minha mãe falando ao telefone no corredor antes de sair. O médico tinha dito que eu estava estável, e minha mãe repetiu essa palavra para alguém do outro lado da linha, provavelmente Britney. Estável significa que ela não vai morrer agora, certo? Então ainda conseguimos pegar o voo. As passagens não são reembolsáveis. A Silvia que pagou. Houve uma pequena pausa. Depois ela continuou: eu sei, mas a Britney precisa dessa viagem. O casamento é em 3 semanas. Se não visitarmos os locais agora, quando vamos fazer isso? A Silvia vai entender. Ela sempre foi a responsável. Mas o médico não tinha dito apenas estável. Ele havia explicado: estável, mas em estado crítico. Precisamos monitorá-la por pelo menos 72 horas. Ainda existe risco de complicações. Minha mãe ouviu apenas a primeira palavra, e ignorou todo o resto. Às 15h15, enquanto eu ainda estava inconsciente no quarto 412, minha mãe me deixou um correio de voz. Eu só escutei aquela mensagem 5 dias depois, quando finalmente acordei. Ela durava 14 segundos. Silvia, querida, o médico disse que você está estável. Seu pai, a Britney e eu precisamos ir para o Havaí como planejado. As passagens não têm reembolso. Vou ligar para o hospital todos os dias para saber como você está. Você só precisa descansar, está bem? A Britney precisa de mim nessa viagem. Voltamos semana que vem. 14 segundos. Ela não disse eu te amo. Não disse estou preocupada com você. A única coisa que deixou claro foi: Britney precisa de mim. E desligou. Às 18h38, enquanto os médicos me preparavam para novos exames porque minha pressão estava caindo, Britney publicou um story no Instagram.
Era uma foto dos três no aeroporto de Austin. Portão 24, voo da Hawaiian Airlines para Honolulu. Minha mãe sorrindo, meu pai com expressão cansada, e Britney no meio fazendo sinal de paz para a câmera. A legenda dizia: Havaí, aí vamos nós. Em menos de uma hora, 127 pessoas já tinham visto aquela publicação. Entre elas, alguém que nenhum deles esperava. Às 20 horas, um homem entrou no St. David's Medical Center. Ele caminhou até a recepção e falou calmamente: quero visitar o quarto 412. Silvia Alvarez. A recepcionista conferiu o sistema e perguntou se ele era da família. Ele respondeu que sim. Quando pediram seu nome, ele disse: Walter Kendrick. Logo depois, recebeu um crachá de visitante. Ele pegou o elevador até o quarto andar e caminhou pelo corredor até parar diante do quarto 412. Ali, simplesmente ficou. Não bateu na porta, não pediu para entrar, não chamou nenhuma enfermeira. Apenas permaneceu parado do lado de fora da porta de vidro, olhando para dentro. As câmeras do corredor da UTI registraram tudo. 20 horas, um homem de terno cinza, cabelos prateados, aparentemente com cerca de 60 anos, para em frente ao quarto 412. 20 horas e 15, ele ainda está ali, sem se mover. 20 horas e 47, uma enfermeira se aproxima e fala com ele, e ele apenas balança a cabeça e ela se afasta. 21 horas e 30, continua no mesmo lugar, mãos nos bolsos, os olhos fixos no vidro. 22 horas e 15, ele finalmente se senta em uma cadeira do corredor, mas continua olhando para dentro do quarto. 23 horas, levanta novamente, encosta a palma da mão no vidro e permanece assim por alguns minutos. 23 horas e 12, ele vai embora. No total, 3 horas e 12 minutos. A enfermeira do turno da noite, Amanda Rives, tinha 34 anos e já trabalhava há 11 anos na UTI. Foi ela quem se aproximou dele às 20 horas e 47. Amanda perguntou se ele precisava de ajuda ou se queria entrar no quarto. O homem respondeu que não. Disse apenas que queria ter certeza de que eu não estava sozinha. Quando Amanda perguntou se ele era da família, ele hesitou por um instante. Algo passou pelo rosto dele, talvez dor, talvez culpa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Depois respondeu em voz baixa que sim, que era da família. Amanda perguntou se ele gostaria de registrar a visita. Ele concordou. Ela entregou o tablet usado para o controle de visitantes e ele escreveu apenas um nome, Walter Kendrick. Em seguida voltou a ficar parado diante da porta de vidro. Mais tarde, Amanda me contou algo que nunca esqueceu. Disse que, em mais de uma década trabalhando na UTI, já tinha visto todo tipo de reação de familiares. Mas nunca tinha visto alguém permanecer tanto tempo do lado de fora de um quarto, como se sentisse que não tinha o direito de entrar. Na noite seguinte, ele voltou. Chegou por volta das 19 horas e 45, usando o mesmo terno cinza e com os mesmos cabelos prateados. Desta vez trouxe um laptop. Sentou-se na cadeira do corredor e começou a trabalhar. Era um MacBook, com a tela inclinada para longe do corredor. A cada poucos minutos ele levantava os olhos para olhar o quarto 412 e depois voltava ao computador. Por volta das 21 horas e 30, ele fechou o laptop, levantou-se e caminhou até a porta. Desta vez, entrou no quarto. Amanda estava no posto de enfermagem e observou tudo através do vidro. Ele puxou a cadeira de visitantes para perto da minha cama e se sentou. Não me tocou. Ficou apenas olhando para o meu rosto por um longo tempo. Depois disse alguma coisa em voz baixa. Amanda não conseguiu ouvir o que foi, mas viu seus lábios se moverem. Mais tarde, quando ela perguntou o que ele tinha dito, ele apenas sorriu, um sorriso triste, quase quebrado, e balançou a cabeça, como se preferisse não responder. Ele permaneceu ali por 47 minutos. Depois se levantou, e foi embora. Amanda registrou tudo no meu prontuário. Ela escreveu que o visitante chamado Walter Kendrick havia dito, ao entrar, a frase à minha filha. Também anotou que seria necessário confirmar a relação dele com a família da paciente. Em seguida tentou ligar para minha mãe para verificar a informação. Ninguém atendeu. Tentou de novo, nada. Na terceira tentativa, caiu direto na caixa postal.
Naquela mesma noite, Amanda decidiu olhar o registro de visitantes. Lá estava, 18 de novembro, Walter Kendrick, das 20 horas às 23h12. Depois, 19 de novembro, Walter Kendrick, das 19h45 às 23h30. Nenhum outro nome. Nada de Vivian Alvarez, nada de Gilbert Alvarez, nada de Britney Alvarez. Apenas Walter Kendrick, um homem que ninguém da equipe conhecia e que dizia ser meu pai. Amanda contou que ficou olhando para aquela tela por muito tempo. Mais tarde, quando eu já estava acordada, ela me disse algo que nunca esqueci. Em anos trabalhando em hospital, ela já tinha visto muitas famílias se desmoronarem quando alguém estava à beira da morte. Segundo ela, é nesses momentos que as pessoas mostram quem realmente são. Mas, no meu caso, minha própria família nem apareceu. E, em vez disso, havia um estranho que ficava todas as noites do lado de fora da porta, como se tivesse medo de não ter o direito de entrar, mas que mesmo assim não deixava de voltar. Ela fez uma pausa quando me contou isso e acrescentou que não sabia exatamente quem aquele homem era para mim. Mas tinha certeza de uma coisa: ele se importava. Independentemente de qualquer outra verdade, aquele homem demonstrava preocupação de verdade. Na manhã de 20 de novembro, o Dr. Rodrigues pediu um novo exame de tomografia. Algo não parecia certo. Meus sinais vitais estavam estáveis, mas não melhoravam como deveriam. O inchaço no meu cérebro deveria estar diminuindo, mas isso não estava acontecendo. Por volta das 9h30 da manhã, ele recebeu os resultados. Havia uma complicação, miocardite, uma inflamação no músculo do coração causada pelo enorme estresse que meu corpo tinha sofrido após o AVC. O médico explicou a Amanda que, se não fosse feita uma cirurgia em até 48 horas, existia cerca de 40% de chance de eu nunca mais acordar. O procedimento custaria aproximadamente $45.000 e exigia autorização da família. Amanda pegou o telefone novamente e ligou para o número da minha mãe pela 7ª vez desde a minha internação. Dessa vez, alguém atendeu. Alô? Era a voz da minha mãe, animada e relaxada. Ao fundo dava para ouvir o som do mar, música e o tilintar de copos. Amanda se apresentou. Senhora Alvarez, aqui é Amanda Rives, enfermeira da UTI do St. David's Medical Center. Estou ligando sobre sua filha, Sylvia. Minha mãe respondeu calmamente. Ah, sim, como ela está? Ainda está estável? Senhora Alvarez, houve uma complicação, explicou Amanda com cuidado. Sua filha precisa de uma cirurgia de emergência. Os médicos encontraram uma inflamação secundária próxima ao coração. Se não operarmos dentro de 48 horas. Cirurgia? A voz da minha mãe mudou imediatamente de tom. Que tipo de cirurgia? Quanto custa? Amanda respondeu que era um procedimento cardíaco e que o custo estimado era de $45.000. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. 45 mil? Minha mãe repetiu. E quem vai pagar isso? O seguro dela cobre. Ao fundo dava para ouvir barulho de ondas, música e a voz da Britney chamando. Mãe, o instrutor de surf chegou. Amanda respirou fundo antes de continuar. Senhora Alvarez, precisamos que um familiar assine o termo de consentimento e também de um depósito de $15.000 até às 6 da tarde de hoje para agendar a cirurgia. Mais alguns segundos de silêncio. Você pode me enviar o formulário por e-mail? Eu assino digitalmente, respondeu minha mãe, com aparente tranquilidade. Quanto ao dinheiro, mandei a conta para o endereço da Sylvia. Ela ganha bem. Ela dá um jeito. Amanda me contou depois que segurou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Senhora, sua filha está em coma. Ela não pode pagar nada agora. Ela tem economias, tenho certeza, respondeu minha mãe. Olha, eu não posso simplesmente voltar agora. Nossas passagens de retorno são só na segunda-feira. Façam o que precisarem fazer. A Sylvia sempre foi boa em resolver essas coisas. E então desligou. Enquanto isso, a cerca de 12 milhas do hospital, em um escritório no 30º andar do prédio na St. Congress Avenue, Walter Kendrick recebeu uma ligação. Quem estava do outro lado da linha era Reed Morrison, CEO da empresa Everead Energy. Sr. Kendrick, queria atualizá-lo sobre a situação.
Silvia Alvarez, nossa diretora de operações, ela ainda está na UTI. O hospital diz que ela precisa de uma cirurgia de emergência. Algo relacionado ao coração. A mão de Walter apertou o telefone. Quanto? Reed hesitou por um momento. Desculpe. A cirurgia. Quanto custa? Não sei exatamente. O hospital está pedindo um depósito, e a família dela aparentemente está no Havaí e não consegue resolver isso agora. Walter respondeu sem hesitar. Entendi. Eu cuido disso. E não mencione isso a ninguém. Senhor, eu não entendo. Você não precisa entender. Apenas foque no IPO. Eu vou cuidar da Silvia. Ele desligou e imediatamente fez outra ligação. Patrícia Dan trabalhava com faturamento hospitalar havia 16 anos. Já tinha visto praticamente todo tipo de situação, discussões com seguradoras, planos de pagamento, pacientes declarando falência, campanhas online para arrecadar dinheiro e até algumas pessoas pagando em dinheiro vivo para evitar registros oficiais. Mas nunca tinha visto algo como aquilo. Às 15h30, o computador dela emitiu um alerta de transferência bancária recebida. $139 mil. Origem: WBK Holdings LLC. Destino: St. David's Medical Center. No campo de observação estava escrito: pagamento integral, paciente Silvia Alvarez, quarto 412. Doador anônimo. Não divulgar identidade ao paciente ou à família. O valor cobria tudo, $94 mil pelos cuidados na UTI e $45 mil pela cirurgia. Totalmente pago. Patrícia ficou olhando para a tela por alguns segundos. Depois abriu o arquivo da paciente Silvia Alvarez. No campo de contato de emergência aparecia o nome Vivian Alvarez. Em seguida, ela olhou novamente para a origem do pagamento, WBK Holdings LLC. O pagamento não vinha de Vivian. Vinha de outra pessoa. Patrícia pegou o telefone e ligou para o número que aparecia na transferência. Um homem atendeu. A voz era profunda, calma. Walter Kendrick falando. Senhor Kendrick, aqui é Patrícia Dan, do setor de faturamento do St. David's. Estou ligando para confirmar o pagamento referente à paciente Silvia Alvarez. Está confirmado, respondeu ele. O valor já foi transferido. Sim, senhor, os fundos já foram compensados. Mas preciso registrar qual é sua relação com a paciente. Houve uma pequena pausa. Sou da família. Poderia ser mais específico? O senhor é. Sou o pai dela. Patrícia olhou novamente para o arquivo na tela. No registro do hospital estava escrito: Vivian Alvarez, mãe. Gilbert Alvarez, pai. Senhor, nossos registros indicam que o pai da paciente é Gilbert Alvarez. Dessa vez o silêncio foi mais longo. Então ele respondeu, com voz baixa. Existem mais de um tipo de pai, senhorita Dan. Apenas processe o pagamento e garanta que a senhorita Alvarez receba a cirurgia de que precisa. E, não quero que ela saiba quem pagou. Pelo menos não agora. A ligação terminou. Patrícia se recostou na cadeira. Olhou novamente para a confirmação da transferência na tela do computador. Depois levantou os olhos em direção à janela que dava para a ala da UTI. No corredor, do lado de fora do quarto 412, ela conseguia ver um homem sentado sozinho. Cabelos prateados, terno cinza, o laptop fechado sobre o colo, os olhos fixos na porta de vidro. Ela murmurou para si mesma. Esse homem é a única família que essa garota tem aqui. Às 17h45, horário de Austin, minha mãe finalmente enviou o formulário de consentimento assinado. Junto veio uma mensagem curta. Assinei o documento. Imagino que o seguro cubra a maior parte dos custos. Se houver qualquer saldo restante, enviem a conta diretamente para minha filha, Silvia Alvarez, no endereço dela em Austin. Ela ganha bem. Vivian Alvarez. Ela não perguntou sobre a cirurgia. Não perguntou sobre minhas chances. Apenas presumiu que eu pagaria minhas próprias contas médicas, mesmo estando inconsciente, possivelmente morrendo. Patrícia leu o e-mail 2 vezes. Depois olhou novamente para o sistema do hospital.
$139.000. Conta totalmente paga. Por um doador anônimo. Ela respondeu apenas: Senhor Alvarez, informamos que a conta foi liquidada integralmente. Não há saldo pendente. E não acrescentou mais nada. Deixou Vivian imaginar o que quisesse. Eu não lembro de ser levada para a sala de cirurgia. Não lembro da anestesia, nem da incisão, nem das 4 horas e 23 minutos em que o Dr. Samuel Grant trabalhou para reparar os danos. Mas sei quem estava lá fora. Walter Kendrick permaneceu na sala de espera da cirurgia das 6 horas e 45 até 11 horas e 30 da manhã. Não leu nada, não trabalhou, não olhou o celular. Apenas ficou sentado segurando algo nas mãos. Durante um intervalo, Amanda passou pelo corredor e o viu ali, sozinho, olhando para a parede. Ela percebeu o que ele segurava, uma fotografia antiga, já um pouco desgastada nas bordas. Na imagem havia uma mulher jovem, talvez com pouco mais de 20 anos, cabelos escuros, rindo de algo fora da câmera. Walter passava o polegar pela borda da foto repetidas vezes, como se fosse um gesto de oração. Às 11 horas e 23, o Dr. Grant saiu da sala cirúrgica. A cirurgia foi um sucesso, anunciou. Ela está estável. Deve acordar em 24 a 48 horas. Walter se levantou. Por um momento parecia que poderia desabar. Obrigado, disse ele. A voz falhou no meio da frase. O médico perguntou. O senhor é da família? Sim. Gostaria de vê-la na recuperação? Walter hesitou. Não, ainda não. Quando ela acordar, deveria ver a família primeiro. O médico franziu a testa. Mas o senhor é família. Walter apenas sorriu, o mesmo sorriso triste que Amanda já tinha visto antes. Não do tipo que ela conhece. Ele pegou o casaco, guardou a fotografia na carteira e saiu do hospital. Não ficou para me ver acordar. E então, eu abri os olhos. Quando abri os olhos, vi apenas um teto branco, luzes fluorescentes fortes e o som constante dos monitores apitando ao meu redor. Eu estava viva. Virei a cabeça devagar. Cada pequeno movimento doía como se meu corpo inteiro tivesse sido atropelado. Olhei para a cadeira ao lado da minha cama. Estava vazia. Não havia flores, nem cartões, nem balões desejando melhoras. Nenhum familiar dormindo em posição desconfortável. Apenas uma cadeira vazia. Na mesa ao lado da cama havia um copo de água cheio, um cobertor dobrado com cuidado, quase como aqueles que se vê em quartéis, e um livro que eu nunca tinha visto antes. O título era Meditações, de Marcus Aurelius. Era capa dura, antigo, mas muito bem conservado. Eu não possuía aquele livro e nunca tinha lido nada daquele autor. Fiquei olhando para ele, confusa, tentando imaginar de onde tinha surgido. Nesse momento, Amanda entrou no quarto para verificar meus sinais vitais. Quando me viu acordada, sorriu com um alívio que parecia verdadeiro. Senhorita Alvarez, você acordou. Como está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim, respondi com a voz rouca. Quanto tempo eu fiquei desacordada? 5 dias. Você teve um AVC e depois precisou de uma cirurgia por causa de uma complicação no coração. Mas você conseguiu superar. Vai ficar bem. 5 dias. A informação demorou a se encaixar na minha cabeça. Onde está minha família? O sorriso de Amanda vacilou por um instante. Sua família está no Havaí. Eles devem voltar na segunda-feira. Havaí? A lembrança veio de forma vaga. A viagem para escolher o local do casamento da Britney. A viagem que eu mesma tinha pago $8.200. Eles não voltaram. Perguntei. Amanda se ocupou ajustando a linha do meu soro antes de responder. Sua mãe ligou algumas vezes para o hospital. Ela assinou os formulários de autorização. Ligou. Mas não veio? Não. Fiquei olhando para o teto por alguns segundos. Então me lembrei de algo. A água, o cobertor, e o livro, falei de repente. Quem trouxe isso? Amanda hesitou. Houve um homem. Que homem?
Ele vinha aqui todas as noites enquanto você estava inconsciente. Um homem. Ele disse que era seu pai. Franzi a testa imediatamente. Meu pai está no Havaí. Amanda puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, segurando o aparelho de pressão. Senhorita Alvarez, esse homem não era Gilbert Alvarez. Ele deu outro nome. Senti um frio estranho subir pela coluna. Ele vinha todas as noites, continuou Amanda. Ficava aqui por horas. Na primeira noite, ele passou mais de 3 horas parado do lado de fora da porta, só olhando através do vidro. Meu coração começou a bater mais rápido. Qual era o nome dele? Amanda pegou o tablet no posto de enfermagem e me entregou. Ele assinou o registro de visitantes todas as noites. Você pode ver. Peguei o iPad com as mãos trêmulas e comecei a rolar a lista de entradas. Rolei a tela devagar. 18 de novembro, Walter Kendrick, das 20 horas às 23h12. 19 de novembro, Walter Kendrick, das 19h45 às 23h30. 20 de novembro, Walter Kendrick, das 19h30 às 22h15. 21 de novembro, Walter Kendrick, das 19 horas às 23h45. Nenhum outro nome. Nada de Vivian. Nada de Gilbert. Nada de Britney. Apenas Walter Kendrick. Todas as noites. Quem é Walter Kendrick? Sussurrei. Amanda me observou com uma expressão difícil de interpretar. Ele disse que era seu pai. Pedi o laptop de Amanda emprestado. Minhas mãos ainda estavam fracas, mas consegui digitar devagar, Walter Kendrick, Austin, Texas. Os resultados apareceram na tela e meu coração pareceu parar por um instante. Walter Brennan Kendrick, 63 anos. CEO e fundador da Kendrick Capital Partners, uma empresa de private equity. Ativos administrados, cerca de 2,1 bilhões de dólares. Havia também uma fotografia. Cabelos prateados, olhos azuis, alto, talvez cerca de 1,78 metros, parado diante de um prédio moderno de escritórios com paredes de vidro, braços cruzados e um leve sorriso. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo. Olhos azuis. Eu tenho olhos azuis. Minha mãe tem olhos castanhos. Meu pai tem olhos castanhos. Minha irmã tem olhos castanhos. De onde vieram meus olhos azuis? Quando eu tinha 16 anos, fiz exatamente essa pergunta à minha mãe. Ela suspirou com irritação. Da sua avó, respondeu. Mas por que você está fazendo perguntas tão estranhas? Minha avó tinha morrido antes de eu nascer. Eu nunca tinha visto uma foto dela. Voltei a olhar para a imagem de Walter Kendrick na tela. Os olhos dele tinham exatamente o mesmo tom de azul que os meus. Continuei pesquisando. Logo apareceu outro resultado, Kendrick Foundation Scholarship Program. Cliquei no site. Era elegante, profissional, listando vários programas educacionais patrocinados pela fundação. Entrei na seção de bolsas universitárias e encontrei uma lista de beneficiários por ano. Rolei a página. 2012, Sylvia M. Alvarez, University of Texas at Austin. 2013, Sylvia M. Alvarez, University of Texas at Austin. 2014, Sylvia M. Alvarez, University of Texas at Austin. 2016, Sylvia M. Alvarez, MC Combs School of Business, MBA Program. Fiquei olhando para meu próprio nome na tela. A bolsa de estudos. Aquela bolsa anônima que recebi no segundo ano da faculdade. A que pagou os 2 últimos anos da minha graduação e depois todo o meu MBA. A bolsa que simplesmente apareceu do nada. Sem entrevista. Sem redação. Sem explicação. E a mesma bolsa que sempre deixava minha mãe irritada. Você acha que é especial só por causa dessa bolsa, ela dizia. Não deixe isso subir à sua cabeça. Você só teve sorte. Sorte? Não era sorte. Era Walter Kendrick. Desviei o olhar para o livro na mesa ao lado da cama, Meditações, de Marcos Aurelius. Peguei o livro e abri a capa. Na primeira página do livro havia uma mensagem escrita à mão, com uma caligrafia firme,
para minha filha. Espero que um dia você entenda por que fiquei longe. Abaixo, apenas 2 letras, WK. A tela do laptop começou a ficar embaçada e percebi que estava chorando. Peguei o telefone e liguei para Reed Morrison. Quando ele atendeu, falei direto. Reed, preciso saber de uma coisa. Quem é o maior investidor da Evergreen? Ele pareceu surpreso. Sylvia? Você acordou? Graças a Deus. Estávamos todos preocupados com você. Reed, o investidor. Quem é? Houve um breve silêncio. Por que você quer saber? Kendrick Capital investiu na Evergreen, não foi? Mais silêncio do outro lado da linha. Sylvia, como você sabe disso? Quando eles investiram? Em 2021, na rodada Séries A. Foram cerca de 1,8 milhão de dólares. O mesmo ano em que eu tinha entrado na empresa. Respirei fundo. Quando ele investiu? Walter Kendrick pediu alguma condição específica? Outra pausa, ainda mais longa. Sylvia, não entendo por que você está perguntando isso. Ele pediu ou não? Reed suspirou. Pediu. Ele quis permanecer anônimo. Também pediu que o nome dele nunca fosse mencionado aos funcionários, e que fosse avisado se algo acontecesse com você. Comigo? Sim. Ele me ligou no dia em que você desmaiou. Antes mesmo de eu saber o que tinha acontecido. Antes da ambulância chegar. Ele perguntou para qual hospital você estava sendo levada. Fechei os olhos por um instante. Então, ele soube antes de você. Sim. Sylvia, quem é esse homem? Por que ele se importa tanto com você? Olhei para o livro no meu colo, para aquela frase escrita na primeira página, para minha filha. Respirei devagar e respondi. Acho que, ele é meu pai. No 7º dia, minha mãe apareceu no hospital por volta das 11h30 da manhã, numa segunda-feira. Eu não vi essa parte pessoalmente, mas Amanda me contou depois, e as câmeras de segurança registraram o resto. Vivian Alvarez estava bronzeada, com a pele dourada depois de 7 dias de sol no Havaí. Vestia um vestido floral leve e sandálias, e carregava uma sacola do Duty Free da Macy's em uma das mãos. Ela caminhou direto até a recepção. Estou aqui pela minha filha, Sylvia Alvarez, quarto 412. Preciso assinar os papéis de alta. A recepcionista, uma jovem chamada Carmen, abriu meu registro no computador. Claro, senhora Alvarez. Só preciso verificar primeiro o status da conta. Status da conta? Perguntou minha mãe, franzindo a testa. O que quer dizer com isso? A parte de faturamento. Preciso confirmar se existe algum saldo pendente antes da alta. Minha mãe estreitou os olhos. Basta enviar a conta para o endereço da Sylvia. Ela ganha bem. Ela resolve isso. Carmen olhou novamente para a tela do computador. Senhora, a conta já foi totalmente quitada. Não há saldo pendente. Como assim quitada? Perguntou minha mãe, surpresa. Foi o seguro? Não, senhora. Um familiar fez o pagamento diretamente. Quando a recepcionista mencionou o valor pago, 139 mil dólares, minha mãe ficou completamente imóvel. O silêncio tomou conta do saguão por alguns segundos. Que familiar? Quem pagou isso? Ela perguntou, com a voz tensa. Carmen manteve a postura profissional. Sinto muito, senhora, mas não estou autorizada a divulgar essa informação. A pessoa que fez o pagamento pediu para permanecer anônima. Anônima? Minha mãe repetiu, incrédula. Ninguém da minha família tem esse tipo de dinheiro. Ela então apontou para o balcão. Me mostre o registro de visitas. Quero ver quem esteve aqui com a minha filha. Carmen hesitou por um instante, mas acabou entregando o iPad. Minha mãe começou a deslizar a tela. 18 de novembro, Walter Kendrick. 19 de novembro, Walter Kendrick. 20 de novembro, Walter Kendrick. 21 de novembro, Walter Kendrick. 22 de novembro, Walter Kendrick. 23 de novembro, Walter Kendrick.
Nenhum Vivian Alvarez. Nenhum Gilbert Alvarez. Nenhuma Britney Alvarez. A expressão da minha mãe mudou completamente. Depois, Carmen me contou que parecia alguém vendo um fantasma. A cor desapareceu do rosto dela em segundos. O iPad escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ela nem tentou pegá-lo. Ficou apenas parada, olhando para o vazio. Walter Kendrick, ela murmurou. Senhora, está tudo bem? Perguntou Carmen. Mas minha mãe não respondeu. Ela conhecia aquele nome. Alguns minutos depois, ela caminhou em direção à ala da UTI como se estivesse indo para um julgamento inevitável. Os passos eram lentos, e suas mãos tremiam. Quando virou o corredor, parou. A cerca de 6 metros da porta do quarto 412, sentado em uma cadeira no corredor, estava Walter Kendrick. Ele levantou os olhos. Os dois se encararam. Tinham-se passado 32 anos desde a última vez que se viram. Walter se levantou devagar. Não avançou em direção a ela. Apenas ficou ali, esperando. Walter, disse minha mãe, quase sem voz. Ele demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz era baixa, firme e extremamente controlada. 32 anos, Vivian. 32 anos. Ele respirou fundo antes de continuar. Durante 32 anos, minha filha acreditou que não era amada. Durante 32 anos eu fiquei do lado de fora, olhando através do vidro. Esta semana inteira eu estive aqui, todas as noites. Observando. Garantindo que ela não estivesse sozinha. Pagando as contas dela. Cuidando dela à distância. Ele deu um passo à frente. E onde você estava? Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. No Havaí, Walter respondeu por ela. Tirando férias que sua própria filha pagou, enquanto ela lutava pela vida neste quarto. Walter, eu não sabia. Sabia o suficiente. O hospital ligou para você. As enfermeiras ligaram. Você sabia que ela precisava de cirurgia. Sabia que ela precisava da família. Ele fez uma pausa. E mesmo assim escolheu o Havaí. A voz dele nunca se elevou. Nem precisava. Durante 32 anos eu fiquei longe porque pensei que seria melhor para ela. Porque achei que ela tinha uma família que a amava. Porque não quis destruir a vida dela revelando a verdade. Então ele olhou para minha mãe com algo mais profundo que raiva, algo próximo de desprezo. Eu estava errado. Ele continuou, frio. Ela nunca teve uma família. Ela tinha parasitas. O rosto da minha mãe desmoronou. Walter, por favor. Ele a interrompeu. Eu terminei de ficar longe. Terminei de ficar do lado de fora do vidro. Hoje eu finalmente atravesso a porta, foi o que lhe disse antes de se virar e caminhar em direção ao meu quarto. Minha mãe ficou parada no corredor, completamente imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu estava sentada na cama quando ela entrou no quarto de repente. Estava bronzeada do Havaí, mas parecia exausta e abalada. Os olhos estavam inquietos e as mãos tremiam. Sylvia, precisamos conversar, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Antes de responder, olhei além dela, para a porta de vidro do quarto. No corredor, um homem estava parado observando. Cabelos prateados, olhos azuis, postura firme. Quem é ele? Perguntei. Quem? Ela respondeu, nervosa. O homem no corredor. O mesmo que esteve aqui todas as noites. O que pagou $139 mil pela minha cirurgia. O homem chamado Walter Kendrick. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Sylvia, me escuta. Eu a interrompi. Ele é meu pai? O silêncio que veio depois disse mais do que qualquer resposta. Era aquele tipo de silêncio que já entrega a verdade antes mesmo das palavras aparecerem. Mãe? Walter Kendrick é meu pai? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era 1992, ela começou, quase sussurrando. Eu era jovem, e cometi um erro. Um erro? Ela balançou a cabeça lentamente.
Eu o amava. Deus sabe que eu amava. Mas naquela época ele não tinha nada. Era apenas um engenheiro júnior, sem dinheiro, sem estabilidade. E então a empresa dele o enviou para Singapura por 2 anos. Sem aviso. Ele simplesmente desapareceu. Ela se sentou pesadamente na cadeira de visitante ao lado da cama. Foi quando descobri que estava grávida. Eu não sabia o que fazer. Fiquei em silêncio, esperando. Gilbert já tinha me pedido em casamento. Ele tinha uma casa, um emprego estável, ele representava segurança. Então você se casou com ele. Ela respirou fundo. Eu precisava tomar uma decisão. Tinha 6 semanas para decidir. Escolhi estabilidade. Escolhi segurança. Você escolheu mentir, respondi, com frieza. Eu escolhi sobreviver, disse ela, com a voz quebrando. Você tem ideia de como era ter 23 anos, grávida e sozinha? Walter tinha desaparecido. Eu não sabia se ele voltaria algum dia. Gilbert estava ali. Gilbert não iria embora. Fiquei olhando para ela, tentando processar tudo. E quando Walter descobriu? Quando ele soube que eu existia? Minha mãe desviou o olhar. Ele voltou. 2 anos depois. Mas nessa época você já tinha 1 ano de idade. Eu já estava casada. E o que você disse a ele? Ela respirou fundo. Eu disse para ele ficar longe. Disse que você era filha de Gilbert. Disse que ele não tinha direito nenhum. Ele acreditou? Eu fiz com que acreditasse, respondeu, em voz baixa. Ameacei chamar a polícia se ele voltasse a me procurar. Disse que destruiria a vida dele. Senti um aperto no estômago. E ele ficou longe? Ficou, por quase 20 anos. Ela passou a mão pelo rosto, visivelmente abalada. Depois disso, não sei exatamente como, mas ele descobriu a verdade. Talvez tenha feito um teste de DNA. Talvez tenha contratado alguém para investigar. Uns 10 anos atrás ele começou a tentar contato, por meio de advogados intermediários. Ele queria te conhecer. E você? Ela fechou os olhos. Eu recusei. Você recusou. Eu disse a ele que você já tinha uma família, respondeu ela, quase sem voz. Você já tinha um pai, minha mãe disse, tentando se justificar. Não precisava dele confundindo sua vida com histórias antigas. Histórias antigas. Eu ri, embora a dor no peito tenha aumentado com o esforço. Balancei a cabeça devagar. Mãe, você passou a vida inteira me punindo. Agora finalmente entendo por quê. Ela franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Respirei fundo antes de responder. Toda vez que você olhava para mim, via ele. E cada vez que eu conseguia alguma coisa na vida, isso te irritava, porque, na sua cabeça, eu não deveria dar certo. Eu era para ser apenas o seu segredo vergonhoso, o seu erro. Mas eu continuava lembrando você do homem que você decidiu abandonar. O rosto dela se contorceu. Isso não é verdade. É sim, respondi com firmeza. Você me fez pagar por tudo. Literalmente $187 mil em 7 anos. Sempre que a Britney precisava de alguma coisa, você me ligava. Sempre que surgia um problema, você me procurava. Porque era mais fácil me cobrar do que admitir o que você fez. Minha voz começou a tremer. E sabe qual é a pior parte? Ela ficou em silêncio. A pior parte é que, durante todo esse tempo, existia um homem lá fora que queria ser meu pai. Um homem que pagou minha faculdade sem nunca me contar. Que investiu na empresa onde eu trabalho só para ficar perto de mim. Que ficou 3 horas do lado de fora do meu quarto de hospital porque achava que não tinha o direito de entrar. Apontei para a porta de vidro. Aquele homem esteve aqui todas as noites. E você estava no Havaí. Minha mãe abriu a boca para responder. Eu não tinha escolha. Tinha, sim, interrompi. Você sempre teve escolha. Em 1992, escolheu mentir. Na semana passada, escolheu o Havaí. Escolheu a Britney. Na verdade,
você sempre escolheu todo mundo, menos eu. Ela me olhou com desespero. Sylvia, por favor. Saia. Ela piscou, confusa. O quê? Saia do meu quarto. Vá para casa. Conte a verdade ao Gilbert. Ele merece saber. E diga a Britney que ela não vai receber aqueles $25.000. Depois disso, não volte mais aqui. Minha mãe se levantou lentamente. Você não pode estar falando sério. Eu a encarei. Aquela mulher que me carregou por 9 meses, e passou 32 anos tentando fingir que eu não existia. Passei a vida inteira tentando conquistar o seu amor, falei, com a voz baixa. Paguei suas contas. Financiei suas viagens. Dei tudo o que você pediu. E mesmo assim, você estava disposta a me deixar morrer sozinha. Então fiz um gesto em direção à porta. Agora eu vou escolher quem me escolheu. Minha mãe saiu do quarto sem dizer mais nada. Não pediu desculpas, não se despediu. Apenas virou as costas e caminhou pelo corredor, seus passos ecoando pelo silêncio do hospital. Observei através da porta de vidro enquanto ela se afastava, até desaparecer na esquina do corredor. Alguns segundos depois, outra pessoa entrou. Walter Kendrick. 63 anos, cabelos prateados, olhos azuis. Os mesmos olhos que eu via no espelho todas as manhãs. Ele parou no meio do quarto, a uns 3 metros da minha cama. Perto o suficiente para me ver claramente, mas distante o bastante para respeitar meu espaço. Nenhum de nós falou por um momento. Os monitores continuavam apitando em ritmo constante. As luzes fluorescentes zumbiam no teto. Em algum lugar lá fora, o hospital seguia sua rotina infinita de médicos correndo, prontuários sendo preenchidos, gente lutando entre a vida e a morte. Ali dentro, porém, só existiam 2 pessoas, e 32 anos de silêncio. Eu, não sei por onde começar, ele disse por fim. A voz era mais grave do que eu imaginava. Firme, mas com uma leve tremulação por baixo, como alguém tentando segurar uma enxurrada de emoções. Pensei por um instante antes de responder. Comece pela porta de vidro, falei. Na primeira noite. Por que você não entrou? Ele baixou os olhos para as próprias mãos. Porque eu não sabia se tinha esse direito. Ele respirou fundo antes de continuar. Durante 32 anos eu observei sua vida à distância. No dia da sua formatura do ensino médio, eu estava sentado na última fileira. Na sua formatura da faculdade, assisti à transmissão ao vivo do meu escritório. Quando você concluiu o MBA, fui eu quem enviou aquelas flores anônimas. Ele levantou o olhar novamente. Em todos os momentos importantes da sua vida, eu estava lá, mas sempre do lado de fora. Sempre atrás do vidro. Fez uma pequena pausa. Na primeira noite em que fui ao hospital e vi você através daquela janela, cheia de tubos, cercada de máquinas, tão imóvel, pensei, essa é minha filha, e eu nem sei se ela gostaria que eu estivesse aqui. Mas você ficou 3 horas, eu disse. Ele assentiu lentamente. Eu não conseguia ir embora. Mas também não conseguia entrar. Então fiquei ali, só olhando, garantindo que alguém estivesse por perto caso você precisasse, mesmo que você nunca soubesse. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Dessa vez não tentei escondê-las. A bolsa de estudos, murmurei. Foi você? Ele confirmou com um leve aceno. 2012. Foi quando descobri sobre você. Contratei um investigador particular, consegui uma amostra de DNA e confirmei tudo. Eu queria ajudar, mas não sabia como me aproximar. Então criei um fundo de bolsas, e fiz com que você se qualificasse. Respirei fundo. E o investimento na Evergreen? Também fui eu, respondeu ele. Em 2021. Quando vi que você trabalhava lá, investi $1,8 milhão. Não porque acreditasse que a empresa daria certo, embora tenha dado. Fiz isso porque queria estar perto de você, mesmo que você nunca soubesse. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. E quanto aos $139 mil? Um sorriso discreto apareceu em seu rosto. Isso foi a parte mais simples. Você estava entre a vida e a morte.
Alguém precisava pagar. Você poderia simplesmente ter ido embora, eu disse. Poderia ter deixado minha mãe resolver tudo isso. Ele repetiu a palavra com cuidado, como se estivesse pesando cada sílaba. Sua mãe? Depois continuou, com a voz calma, mas firme. Ela vem resolvendo isso há 32 anos. Resolvendo ao tratar você como um lembrete do pior erro da vida dela. Resolvendo ao aceitar seu dinheiro e não oferecer nada em troca. Resolvendo ao viajar para o Havaí enquanto você estava em uma mesa de cirurgia. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu não podia mais ir embora. Não agora. Fiquei em silêncio por um instante antes de fazer outra pergunta. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Sua esposa, sua família, você teve filhos? Ele respirou fundo antes de responder. Fui casado por 15 anos. Nos divorciamos em 2017. Ele fez uma pausa breve. Ela dizia que eu nunca estava completamente presente. Que uma parte de mim sempre parecia estar em outro lugar, com outra pessoa. Ele me olhou diretamente. Ela estava certa. Eu sempre estive pensando em você, mesmo sem você saber que eu existia. E filhos? Ele negou com a cabeça. Não. Eu não consegui. Porque eu já tinha uma filha que eu não tinha permissão para conhecer. Levei alguns segundos para processar aquilo. Então você abriu mão da sua vida inteira por alguém com quem nem podia falar? Ele respondeu com calma. Não abri mão de tudo. Algumas coisas, sim. Mas construí outras. A empresa, a fundação, os investimentos. Ele cruzou as mãos sobre o colo. Eu dizia a mim mesmo que, mesmo não podendo ser seu pai de verdade, pelo menos poderia garantir que você tivesse oportunidades. Que nunca ficasse limitada por dinheiro ou pelas circunstâncias. Então levantou os olhos e encontrou os meus. Eu sei que isso não substitui estar presente. Sei que não apaga 32 anos. Mas era o que eu podia fazer. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos. E agora? Perguntei. Walter respirou fundo antes de responder. Isso depende de você. Esperei 32 anos, posso esperar mais. Se você quiser, eu posso sair por aquela porta agora mesmo e nunca mais incomodar sua vida. Ele hesitou antes de completar. Se for isso que você quiser. E é isso que você quer? Perguntei. A voz dele falhou levemente. Não. Ele continuou, com sinceridade. Eu quero ser seu pai. Quero saber o que você anda lendo, o que você pensa, o que faz você rir. Quero jantar com você no seu aniversário. Quero ser a pessoa para quem você liga quando algo dá errado. Ele fez uma pausa. Mas sei que ainda não mereci isso. Sei que você tem um pai, o Gilbert, mesmo que ele não seja seu pai biológico. Eu sei que tudo isso é complicado, doloroso, e que não existem respostas simples. Fiquei olhando para ele. Para aquele homem que havia pago minha educação sem nunca dizer nada. Que investiu na empresa onde eu trabalhava apenas para estar por perto. Que passou noite sentado do lado de fora do meu quarto de hospital porque achava que não tinha o direito de entrar. Depois olhei para o corredor vazio por onde minha mãe havia saído. Respirei fundo e disse lentamente. A vida inteira eu achei que amor era algo que eu precisava merecer. Passei anos pagando as contas da minha família. Financiei viagens, ajudei em emergências, dei tudo o que me pediram. Mesmo assim, quando eu estava lutando pela vida em um hospital, eles escolheram me deixar ali sozinha. Voltei a olhar para Walter. Você não me devia nada, falei. Eu nem sabia que você existia. E ainda assim você apareceu aqui todas as noites. Estendi a mão na direção dele. Você pode se sentar, por favor? Walter caminhou até a cadeira ao lado da minha cama e se sentou. A mesma cadeira que havia permanecido vazia por 5 dias inteiros. Pela primeira vez em 32 anos, ele estava ali, ao lado da filha. Finalmente, do lado certo da porta de vidro. Saí do St. David's Medical Center no dia 26 de novembro, 2 dias depois da visita da minha mãe. Walter foi quem me levou para casa. Durante o trajeto quase não conversamos.
Não era falta de assunto, era justamente o contrário. Tínhamos 32 anos de conversas pela frente. Não havia pressa. Alguns dias depois, participei por videochamada da assinatura dos documentos do IPO da empresa. A Evergreen abriu capital a $14 por ação, e minhas opções de ações se converteram em cerca de $280 mil. Pela primeira vez na vida adulta, eu tinha dinheiro que realmente era meu, dinheiro que ninguém poderia me pressionar ou culpar para entregar. O casamento da Britney estava marcado para 6 de dezembro, mas acabou não acontecendo. Sem a minha contribuição de $25 mil, o orçamento desmoronou. Ela até tentou reduzir a cerimônia, mas a família do noivo ficou constrangida com as mudanças. 2 dias antes da data marcada, o noivado terminou. Minha mãe começou a me ligar sem parar. Mensagem após mensagem na caixa postal. Silvia, por favor, sua irmã precisa de você depois de tudo que fizemos por você. Apaguei todas as mensagens antes mesmo de ouvir até o final da primeira frase. Depois de tudo que fizeram por mim. No dia 10 de dezembro, Gilbert Alvarez pediu o divórcio. Ele finalmente descobriu a verdade, que a mulher com quem viveu por 32 anos havia se casado com ele como uma segunda opção, e que a filha que criou desde bebê não era biologicamente dele. Toda a vida que ele acreditava ter construído estava baseada em uma mentira. Ele não gritou, não fez escândalo, nem chorou. Apenas arrumou uma pequena mala e foi para um motel. Alguns dias depois, ele me ligou uma única vez. Sinto muito por não ter estado mais presente na sua vida, Silvia, disse-lhe com calma. Sempre senti que havia algo que eu não conseguia alcançar entre nós. Agora eu entendo o que era. Espero que você encontre o que está procurando. Desejei a ele tudo de bom. De certa forma, ele também tinha sido uma vítima de toda aquela história. No dia 20 de dezembro, encontrei Walter para tomar um café. No começo foi um pouco estranho. Nós ainda não conhecíamos os hábitos um do outro. Não sabíamos se preferíamos café com açúcar ou sem. Não sabíamos quais eram os livros favoritos, os filmes preferidos ou as memórias mais importantes. Mas estávamos aprendendo. Pouco a pouco, estávamos finalmente começando a nos conhecer. Em certo momento do nosso encontro, Walter tirou a carteira do bolso e me mostrou uma fotografia antiga, a mesma que ele segurava durante a minha cirurgia, aquela que Amanda tinha visto nas mãos dele no hospital, como se fosse uma espécie de oração silenciosa. Na foto estava minha mãe, muito jovem, talvez com uns 23 anos. Ela estava rindo de algo fora da câmera, com uma expressão leve que eu nunca tinha visto antes. Eu tirei essa foto em 1992, ele explicou com calma. 2 semanas antes de ir para Singapura. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Foi a última vez que a vi realmente feliz. E, para ser honesto, foi também a última vez que eu me senti feliz. Walter colocou a fotografia de volta na carteira. Carreguei essa foto por 32 anos. Sempre esperando ver aquele sorriso novamente algum dia. Sempre acreditando que talvez encontrasse o que perdi. Então ele me olhou nos olhos. No final, eu não encontrei ela. Encontrei algo melhor. Encontrei você. As pessoas costumam dizer que sangue é mais forte que água. Mas a minha família de sangue me deixou sozinha em um quarto de hospital enquanto aproveitava férias no Havaí. Durante 7 anos, aceitaram meu dinheiro sem questionar. Para eles, eu era apenas uma conta bancária com batimentos cardíacos. Enquanto isso, um homem que eu nunca tinha conhecido passou horas do lado de fora da porta de vidro do meu quarto de hospital, com medo de entrar porque achava que talvez não tivesse esse direito. Ele pagou pela minha educação sem nunca buscar reconhecimento. Investiu na empresa onde eu trabalhava apenas para ficar perto de mim. Pagou $139 mil para salvar minha vida e ainda pediu ao hospital que mantivesse o nome dele em segredo. Então a pergunta inevitável surge: o que realmente define uma família? São as pessoas que compartilham seu DNA, mas fazem você se sentir um peso? Ou é aquela pessoa que espera do lado de fora da porta por décadas, apenas na esperança de um dia ser convidada a entrar? Quando eu estava entre a vida e a morte, minha mãe escolheu o Havaí. Walter escolheu ficar ali todas as noites, mesmo acreditando que eu talvez nunca descobrisse. Se você faz parte de uma família que só aparece quando precisa de algo, que tira tudo de você e não oferece nada em troca,
se você sente que precisa merecer um amor que deveria ser dado livremente, talvez valha a pena fazer uma pergunta simples a si mesmo. Quem está do lado de fora da porta de vidro da sua vida, esperando pacientemente para entrar? E quem já está embarcando em um avião rumo ao Havaí? Às vezes, a resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Silvia Alvarez, dezembro de 2025.